Fala, galera! E aí, tudo bem com vocês? Vamos falar aqui nesse vídeo sobre como se preparar, como preencher, né, o edital, os requisitos do edital dentro de uma licitação, tá? Bora? Para quem ainda não se inscreveu aqui no meu canal, já se inscreve, já ativa as notificações, tá? Porque toda semana eu vou colocar um conteúdo aí muito importante para a sua licitação, tá? Para quem não me segue lá no meu Instagram, @licitacoinsmari, quem quiser, lá também eu coloco vários conteúdos muito relevantes aí para a sua licitação, tá? Bora agora para o conteúdo. Quais são os principais elementos de um edital e como identificar para mim poder me preparar melhor aí para uma licitação, né? Bom, você tem que ver todos os requisitos do edital, seja a parte de cadastro, seja a parte de proposta, seja a parte da documentação. Esses 3 pontos são muito importantes aí para a sua licitação, tá? Bom, a parte do cadastro é você verificar onde vai ser a sua licitação, por qual portal que vai ser. Vai ser pelo SICAV, vai ser pelo Compras Gov, então eu tenho que fazer cadastro no SICAV. Vai ser pelo BLL, então eu tenho que fazer cadastro dentro do portal BLL. Eu já tenho cadastro. Qual que é o requisito? Verificar se ainda está válido aquele cadastro, tá? Não é só porque você tem um login e senha que você está tranquilo lá e já vai lançar um dia antes da licitação. Não é bem assim, tá? Existem vários aí perrengues, né, que a gente passa, mas eu já tô passando aqui para vocês se prepararem melhor e não passar por esses perrengues, tá? Então, a dica é verificar se você tem cadastro. Se tem cadastro, verificar qual é a validade desse cadastro. É pelo portal de compras públicas. O portal de compras públicas, ele é pago. Se você não pagar, você não consegue lançar a sua proposta. Então, verificar se o seu plano, ele está válido dentro daquela data que vai acontecer a licitação, tá? Então, verificar todos esses pontos para você não ter surpresa desagradável aí na hora do lançamento da proposta, tá? A proposta é muito importante você verificar o quê? Validade da proposta, o que precisa ter dentro de uma proposta de licitação, tá? Por exemplo, vou ter que colocar a descrição do item, vou ter que colocar o valor, vou ter que colocar marca, modelo, fabricante, às vezes, tá? Dependendo aí da licitação, tá bom? Eu tô falando no geral, não estou especificando a sua licitação, mas estou falando no geral que pode também ter na sua licitação, tá? Pode também constar ali na exigência do edital a questão da declaração, tá? Então, vai precisar colocar a declaração de proposta, de integralidade da proposta, né? Que é muito comum agora com a nova lei de licitação. Estou ciente de que a minha proposta atende todos os requisitos do edital. Então, é tipo uma declaração básica que você coloca dentro do documento da proposta, tá? Do modelo da proposta. Eu posso seguir o modelo do edital, que tem no edital? Claro, você pode até incrementar mais coisas lá dentro, isso não tem problema. Agora, o que não pode ter é faltar informações, tá? Você não pode, por exemplo, eu quero fazer o modelo da proposta de comercial que eu tenho aqui. Beleza, você pode fazer. Mas todos os requisitos do edital, ele tem que constar dentro da sua proposta comercial, tá? Dentro daquele modelo da proposta comercial. Fechou? Então, essas dicas, esses requisitos técnicos são muito importantes aí para a sua licitação, tá? Verificar quais são os documentos exigidos. Por exemplo, como eu já trabalho 15 anos lá na licitação, então eu já sei quais são os documentos básicos, né? Agora, o que pede a mais, eu já anoto e já verifico para correr atrás daquela documentação, tá? Então, por exemplo, eu vou participar da licitação de retirada de lixo, né? Retirada de lixo, de praças públicas, essas coisas, é serviço de terceirização. Mas, às vezes, o edital, ele pede alvará de licença ambiental, que não é muito comum nas licitações que eu participo, né, frequentemente. Então, eu já anoto lá
no meu papel, na minha organização, e aí já corro atrás dessa documentação, tá? Então, é essa organização que precisa ter, tá bom? Aí eu vou falar aí, continuando, né, com o raciocínio, eu vou falar exatamente sobre como organizar aí a parte da documentação antes de você começar a licitar, tá? Então, você colocar lá a pasta habilitação, a pasta regularidade fiscal, a pasta qualificação econômico-financeira, a pasta qualificação técnica e a pasta documentos complementares. Então, são 5 pastas aí para você se organizar, tá? 5 pastas para você colocar os documentos certinhos, como exige o edital, tá? Por que preciso ter essa organização? Para que quando você estiver analisando o seu edital, você já tenha lá tudo na mão, o que precisa, o que não precisa de documentação, tá? Lembrando que tudo que sobra dentro de uma licitação, por exemplo, eu vou apresentar, lá no edital não pede certidão negativa de débitos trabalhistas, esquece a NDT. Mas eu vou colocar, porque eu tenho o costume de colocar. Então, se eu colocar, não tem problema nenhum. Agora, se eu faltar, por exemplo, lá está escrito CNDT, exigência de CNDT, e eu não coloquei, isso é falta grave, é passível de inabilitação, tá? É passível de inabilitação, fechou? Então, essa organização você precisa ter para que a sua licitação ocorra de uma forma mais tranquila, né? Porque às vezes você vai ter 3, 4, 5 licitações da sua empresa no mesmo dia, e aí você vai ter essa organização para que quando o pregoeiro solicitar a documentação, você já tenha pronto lá, tudo organizado, e é só zipar e anexar, tá? Então, essa organização precisa ter, tá? Outra dica que eu dou aqui é você fazer o esboço da proposta antes de participar da licitação. Por quê? Porque o pregoeiro vai solicitar a proposta e a habilitação. A habilitação você deixou tudo certo. Mas, às vezes, a proposta, você tem um certo perrengue, por exemplo, de transformar aquele edital que está em PDF em Word. E aí transforma em Word, depois você passa para o seu timbrado, faz o esboço da proposta, coloca os valores, coloca a marca. E às vezes o pregoeiro ele dá 30 minutos, às vezes ele dá 50 minutos, às vezes ele dá 1 hora, 2 horas no máximo ali para poder anexar, tá? É claro que você tem a possibilidade de prorrogação, mas o pregoeiro também ele vai ou não aceitar seu pedido de prorrogação, tá? Então, detalhe importante aí. Então, a parte da proposta, seria interessante você mesmo fazer um esboço da proposta já, deixar tudo pronto, e aí na hora do pregoeiro solicitar essa proposta readequada, você já enviar a sua proposta readequada com o máximo rapidez possível aí, para que também agilize a questão da adjudicação, da homologação e também a parte da assinatura do contrato, né? Quanto mais você demora, mais vai demorar para você assinar o contrato, assinar. Então, é tudo uma sequência aí que existe dentro do processo licitatório, tá bom? Então, são dicas práticas aí para você seguir, para você incrementar aí no seu dia a dia, né? Você que está iniciando aí na licitação, pegar essas dicas para você colocar aí em prática e ficar mais tranquilo o seu processo licitatório, fechou? Continuando o raciocínio, é importante revisar todas as informações antes de enviar, tá? Por exemplo, o pregoeiro solicitou lá a documentação e você tem prazo máximo de 2 horas para poder enviar. Eu, particularmente aqui no meu escritório, o que eu faço? Eu peço para as meninas, aqui eu tenho uma equipe, né? Mas eu participo dessa equipe também, porque eu preciso, né, fazer essa análise final para me sentir segura, né? E aí, não é só você, antes da licitação eu já vi tudo, não preciso olhar mais nada, enfim. Só que quando você encaminha a proposta e já finaliza aquele envio, quer dizer o quê? Que tá tudo certo, que você não pode mais recorrer quando você esquece alguma documentação. Então, o que o pregoeiro faz? Ele abre lá suas documentações, ele verifica juntamente com o edital, tá? Junto com o edital. E aí, tudo que está exigindo no edital, você tem que atender lá no seu anexo. Então, qual que é a nossa função também? Tá? Nossa função como licitante para que tudo ocorra conforme o desejado, que é você ganhar, que é você ser habilitado, você ser aceito lá dentro daquele órgão público.
é você olhar o edital novamente, tá? Você não precisa ler linha por linha. Enfim, você olha lá a questão da documentação, a questão da proposta, quais são as exigências mais que não são comuns dentro do meu dia a dia, né? E aí você anotar e verificar novamente a sua organização, o seu anexo, para que o seu anexo esteja perfeitamente ao que está sendo esperado pelo pregoeiro, tá bom? Então é importante essa análise, né? Essa revisão de todas as informações antes de você enviar a proposta, antes de você enviar a habilitação. Fechou? O outro ponto que também é importante é você tirar dúvidas, né? Por exemplo, antes da licitação eu tenho dúvidas sobre a descrição do produto. Não sei se o meu produto vai atender aquela descrição. Claro que você, como participante, você tem que saber essa parte técnica, né? Não é um pregoeiro que vai saber, né? Não é uma pessoa que está participando para você que vai saber. É você que vai saber. Você como dono da empresa, você como dono que está à frente disso, você vai saber as informações, você vai saber os requisitos técnicos, tá? E aí, quando surge alguma dúvida, né? Eu tenho um esclarecimento a fazer, eu não consigo resolver aqui antes de solicitar esse esclarecimento. Como que eu faço? Geralmente, entra em contato com o órgão público e aí solicita. Vai ser por e-mail o meu pedido de esclarecimento ou vai ser pelo portal? Ou eu posso fazer pelo telefone? Só que um detalhe, se você faz por telefone, você não tem um comprovante de que você enviou aquela dúvida, aquele esclarecimento, tá? Então, a dica é, ou você encaminha por e-mail, no e-mail correto, com a pessoa responsável correta, né? Ou também você pode encaminhar via sistema, que, por exemplo, o BLL encaminha via sistema, o BNC encaminha via sistema, tá? Mas como que eu vou saber se é pelo sistema ou se é pelo e-mail? É ligando. Geralmente, eu ligo para saber qual que é o meio mais adequado para mim poder encaminhar a minha dúvida, para mim poder encaminhar o meu pedido de esclarecimento, tá bom? E aí fica aí as dicas muito importantes aí do seu primeiro passo, da sua primeira licitação, de como você pode, né, começar aí com a análise, com os requisitos, né, atender os requisitos do edital, preencher todas as cláusulas do edital, né? Isso é muito importante para a sua licitação. Já aproveita, se inscreve no meu canal, ativa as notificações que toda semana eu vou colocar conteúdos aqui para você, tá? E vai ser basicamente dessa forma, tudo na prática, tá? Não falo muito sobre legislações, é claro que é muito importante você saber, porém, a prática, a parte técnica, né, a técnica do trabalho do processo licitatório é muito importante aí para o andamento, para o seu entendimento. Fechou? Fico à disposição no meu Instagram ou então aqui no YouTube, nos comentários, tá bom? Até mais!